Olá, boa noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O tema do Aparecida Debate de hoje é o trânsito brasileiro e as recentes mudanças na lei que disciplina e orienta a circulação de veículos, ciclistas, pedestres em vias públicas e particulares. No começo de abril, entraram em vigor as novas regras aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente da República. Entre elas, a que aumenta o limite de pontos para a suspensão da carteira de habilitação e a que amplia o prazo de validade da CNH. Outra importante alteração é a idade mínima permitida para transportar crianças em motos. Ao todo, foram 50 pontos modificados. O objetivo dessas mudanças é reduzir os números que fazem do trânsito brasileiro um dos mais violentos do mundo. Por ano, são milhares de vidas perdidas em acidentes. E este mês é dedicado a uma maior conscientização da população em geral. O Maio Amarelo é um movimento internacional que acontece desde 2014 e que pretende unir poder público, iniciativa privada e sociedade civil a agir com ações concretas e não apenas com discursos. Mas afinal, quais são as causas de toda essa violência no trânsito? De quem é a culpa? As mudanças na lei poderão ajudar a reduzir os acidentes e mortes no Brasil? Até que ponto elas interferem no comportamento dos motoristas? Bem, para ajudar a gente a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Pedro Sampaio. Ele é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Direito do Trânsito. Atua na área há mais de 6 anos. Também coordena um projeto no canal Transitando Direito no YouTube sobre educação e orientação no trânsito. Boa noite para você, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui no Aparecida Debate. Uma boa noite a todos, eu agradeço o convite aí da Rede TV Aparecida e parabenizo também por essa iniciativa em falar acerca do trânsito, que ainda é um assunto bem polêmico e pouco explorado aí pelas mídias. Agradeço desde já a sua participação também conosco nessa noite. O Carlos Félix, ele é professor doutor em Acessibilidade e Mobilidade Urbana. É coordenador do Grupo de Estudos em Mobilidade. Foi secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também é observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária e representante estadual do movimento Maio Amarelo. Carlos, boa noite para você também. Seja bem-vindo aqui à TV Aparecida. Obrigado pela presença. Olá, boa noite, Eduardo, Pedro e todos que nos assistem e acompanham. Eu fico realmente agradecido, de certa forma até emocionado, estar participando de um grande canal como esse, da TV Aparecida, porque aqui estamos também numa terra da Mãe de Deus, da medianeira de todas as graças, e é uma satisfação poder colaborar, como falou o Pedro, neste assunto, porque quando a gente trata de trânsito, a gente trata de vida, e quando a gente trata de vida, trata do interesse de todos, e trânsito, vida, interesse de todos, estamos vivendo um momento crucial, muito difícil da humanidade com essa pandemia, e nós temos que cada vez mais prestar atenção de respeito à vida e a todas as situações. E, portanto, o trânsito faz parte da nossa vida. Nós vivemos quase que no trânsito. Tivemos alguns momentos nessa pandemia que a gente soube dar essa dimensão, essa importância. E estamos aqui para colaborar nesse sentido. É muito importante a gente falar desse assunto. Quando a gente fala de trânsito, a gente fala de vida, a gente fala de respeito, mas eu quero começar perguntando para vocês em relação a essas mudanças que foram aprovadas, sancionadas e entraram em vigor no mês passado, no mês de abril. Quais são os pontos positivos e negativos dessas novas regras na lei do trânsito? Eu começo por você, Pedro. Perfeito, eu entendo, é muito positivo com a alteração do Código de Trânsito, a questão da criação da educação de trânsito, né, por meio de escolas públicas, educação a ser dada às crianças e adolescentes. Também muito interessante o aspecto no incentivo aos bons condutores, por meio do Registro Nacional de Condutores, onde a União, Estados e Distrito Federal
poderão conceder benefícios fiscais e tarifários aos condutores que não cometam infrações. Também temos aí como bem positivo o endurecimento, né, acerca do cumprimento das penas impostas pelos crimes de trânsito cometidos sob influência de álcool, né, a lesão corporal e o homicídio culposo, onde não se pode mais converter a pena restritiva de liberdade para a restritiva de direito. Temos também como positivo também a maior proteção que o Código de Trânsito tem empregado aos ciclistas, né? Inclusive agravando infrações que coloquem em risco, né, essa classe aí dos ciclistas, né? Agora, como negativo eu entendo que houve aí uma permissão para que os condutores que exerçam atividade remunerada venham a ser suspensos somente ao atingir 40 pontos, independente da natureza da infração que cometam, né? Porque como nós sabemos, houve aí alteração em relação à pontuação para a suspensão do direito de dirigir e tornou-se a ser gradativa, de 20, 30 e 40 pontos. 20 pontos para aqueles motoristas que cometam 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, 30 pontos para aqueles motoristas que cometam uma infração de natureza gravíssima e 40 pontos para aqueles motoristas que não cometam nenhuma infração de natureza gravíssima. Porém, aos condutores que exerçam atividade remunerada, permaneceu então 40 pontos, independente do tipo de infração cometida. Eu acho que essa discriminação, essa diferenciação, ela não é benéfica, até porque isso incentiva que outros condutores venham então a buscar colocar em suas habilitações a observação de exercer atividade remunerada para fugir então dessa gradação de pontuação e poder ser suspenso, se for o caso, somente ao atingir 40 pontos. Então, eu acho isso muito negativo. A questão também negativa a respeito do procedimento de suspensão do direito de dirigir por aquelas infrações que prevejam como penalidade a suspensão do direito de dirigir. Agora, trata-se de um processo único. Então, em um único processo administrativo, a pessoa ela deverá se defender da infração e se defender também já do processo de suspensão, se defender da suspensão. E passa a assumir competência para julgar esse procedimento administrativo de suspensão o mesmo órgão de trânsito que autuou o motorista, que constatou a infração. Então, retirou-se do Detran a competência exclusiva, então, de impor a suspensão do direito de dirigir. Eu acho isso um ponto negativo, porque passou a permitir ao condutor, ao infrator, a ter menos possibilidade de se defender, porque então ele poderia se defender por 3 oportunidades da infração, e então, posteriormente, sendo instaurado um processo de suspensão, ele também teria oportunidade por 3 vezes de se defender desse processo. Agora, unificando isso, você perde essa segunda oportunidade. Então, você teria então só a possibilidade da defesa e dos demais recursos em um único procedimento. São esses os pontos que eu entendo mais positivos e mais negativos nessa alteração. Agora, pedir opinião para o Carlos, né? Na opinião dele, quais são os pontos positivos e negativos? Há mais positivos ou há mais negativos na nova lei de trânsito, Carlos? O Pedro já fez uma narrativa aí interessante sobre esses pontos e acredito que abrangeu a maior parte deles. Mas eu gostaria ainda de chamar a atenção que nós estamos num processo de aprendizado, inclusive no trânsito, né? E conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde e fortalecido pela ONU aí, nós temos que reduzir pela metade. Nós tínhamos uma década mundial de ações para a segurança do trânsito, onde nós tínhamos que de 2010 a 2020 reduzir pela metade, o mundo todo e os seus países. Nós não conseguimos.
Talvez uma das mudanças desse código é alguns endurecimentos aí, e o Pedro, como bom advogado, sabe disso. Até ele citou um fato em especial, é a questão de você perder algumas instâncias aí, de imediato você ser suspenso quando você comete uma infração gravíssima, como muito excesso de velocidade ou dirigir embriagado, independente da questão de ser profissional ou não. Mas, de uma forma geral, eu acho que a legislação sempre ela pode ser modificada, pode ser alterada, conforme o status e a conveniência, não só a conveniência do ponto de vista de comportamento da sociedade. Eu acredito que a avaliação de como que essas mudanças vão interferir, infelizmente, será só com o tempo, né? Quando nós vamos entender se houve um avanço ou um retrocesso. Porque, na verdade, a legislação, no meu ponto de vista, avançou em alguns pontos. Quero citar um que o Pedro não lembrou aí, da questão da regulamentação das cadeirinhas que nós não tínhamos. Mas quero finalizar e dizer o seguinte: toda boa legislação, e o Pedro entende bem disso, como um todo, ela tem como objetivo, e deve ter como objetivo princípio sempre, a proteção da pessoa e da vida. E a de trânsito em especial. Ou seja, cada vez que nós endurecemos um pouco mais, embora em algumas situações existem algumas, digamos, flexibilidade, toda a legislação tem que ser alterada, modificada, aprimorada no sentido de proteção à vida. Esse é o meu entendimento. O Carlos bem falou aí que demora um certo tempo até para adaptação de motoristas, pedestres e ciclistas para essas mudanças. Mas, na opinião, gostaria de uma avaliação de vocês como estudiosos, especialistas da área. Concretamente, essas mudanças podem ajudar ou não a reduzir os números de acidentes que fazem do trânsito brasileiro um dos mais violentos do mundo? Começa por você, Carlos. Olha, isso é uma situação tão clara. Ao menos eu entendo o seguinte: todos nós temos que ser mais responsáveis no trânsito, como somos em outras atitudes e temos outras responsabilidades na vida. A sociedade tem que ser mais responsável, tem que cobrar mais responsabilidade, tanto dos seus agentes públicos quanto do privado. E nós, individualmente, em grupo, nós temos que cada vez mais sermos mais informados, mais educados. E isso significa nós termos uma noção de risco cada vez maior, de proteção, de entendimento disso. Isso vai, ao final de um tempo e de muito aprendizado, nos levarmos a uma condição de segurança. E para você, Pedro, gostaria da sua opinião. Essas mudanças podem, concretamente, reduzir os acidentes e mortes no trânsito brasileiro? Perfeito. Como bem pontuou, né, o Carlos, e ele mostra muito esse viés a respeito da educação do trânsito, então eu creio que essas alterações elas podem sim colaborar com a redução da violência do trânsito, mas não em todo, porque a gente tem que entender que o trânsito ele acaba sendo uma sociedade dentro de uma sociedade, é um coletivo dentro de uma sociedade maior. E como toda sociedade, a evolução ela vem por meio da educação, né? Então eu entendo que a violência do trânsito ela não se daria sua redução por meio de imposição mais severa de penalidades, e sim por meio da educação e conscientização dos seus atores, né, dos condutores, pedestres e ciclistas. Então, eu não penso que somente punir, endurecer a punição, viria a reduzir esse índice de violência, porque a punição ela já é a parte repressiva. Significa que o Estado já falhou aí, porque se ele tem que reprimir, significa que aquele cidadão ele não teve uma conduta conforme, uma conduta esperada. Então, já houve uma falha aí. Então, acho que isso tudo deve ser buscado por meio da educação, por meio justamente do incentivo dos bons condutores e por meio de programas educacionais, não só quando a pessoa já está em fase de habilitação, mas desde pequeno. Lá na escola pode-se introduzir matérias para que a pessoa, então,
aprenda a viver em sociedade e logo aprenda a viver nesse trânsito tão caótico que nós temos atualmente. O comportamento do motorista, que na minha opinião faz toda a diferença em relação a esses números que a gente tem apresentado e que fazem do Brasil ter um dos trânsitos mais violentos do mundo. Afinal, vou perguntar para você primeiro, Carlos, essas mudanças recentes começaram a valer no mês passado, podem interferir nessa conduta do motorista ou vai muito além disso? Vai muito além disso, é claro. Mas é evidente que sempre que uma legislação aperta ou que uma legislação, de alguma forma, penaliza mais fortemente algumas ou outras ações, como é o caso desse código, onde ele responsabilizou em alguns aspectos muito fortemente, eu acho, mas em outras questões de conduta, eu acho o seguinte, é como uma educação, nós estamos dentro de uma convivência social, o Pedro falou antes, nós estamos aprendendo a conviver, e a humanidade vai aprender a conviver sempre, muito tempo, com todas as mudanças que temos aí. Então, o que acontece? O trânsito é fruto, às vezes, de muitas de nossas ações. E, principalmente, eu acho que a essência está em que nós temos que ter uma conduta adequada, segura, pensar em respeitar a nossa vida e a vida dos demais. Portanto, a conduta é essencial, a conscientização de que nós estamos protegendo a vida nossa e de todos é a conduta adequada no trânsito, é você preservar situações, é você ter noção de risco, você não se arriscar, você não ultrapassar a velocidade, não dirigir após ingerir álcool, com o uso do celular, sem cinto de segurança, é ter uma noção de risco, ou seja, são fatores fundamentais. Então, o código, quando força essa situação da conduta, nós deveremos ter tanto a penalização, quanto, por outro lado, agora o código abre esse Cadastro Nacional de Bons Motoristas, que eu acho extremamente importante. Nós temos que sempre pesar as coisas dos dois lados. Nós temos que premiar e fiscalizar. Agora eu queria estender essa pergunta para o Pedro. O Carlos falou aí da questão da conduta e a penalização, foi o que eu falei no bloco anterior. Pedro, quando dói no bolso, o motorista acaba sendo obrigado, digamos assim, a agir corretamente no trânsito. Agora, aquele motorista prudente, responsável, eu sempre ouço falar isso, né? Ele dirige para ele e para os outros que não são tão responsáveis assim. Afinal, como é que a gente pode avaliar essas mudanças e o comportamento do motorista brasileiro no trânsito? Infelizmente, né, os condutores, por muitas vezes, eles tendem a se atentar às suas condutas quando já é tarde demais, né? Ou seja, quando já foram autuados ou então quando o acidente já ocorreu, né? Portanto, as alterações trazidas, eu creio que não surtirão tantos efeitos assim nas condutas, visto que elas primam elas não primam, né, pela prevenção e orientação. Nós ainda temos aí um código de trânsito com um viés mais penalista, ou seja, mais punitivista. Então, ele prima mais pela repressão do que pela própria prevenção. E, por muitas vezes, reprimir acaba ajudando a readequar a conduta, mas nem sempre é a forma mais eficaz de se evitar reiteradas condutas. Então, nesse sentido, eu entendo que o Código de Trânsito ainda falta um pouco desse viés educacional para, então, a gente ter que punir menos. Eu vou aproveitar você ainda, Pedro, para fazer uma pergunta sobre essas mudanças, ainda falando do novo Código de Trânsito brasileiro, que disciplina tudo isso que a gente está conversando aqui sobre a circulação de veículos, de carros, de motocicletas, de bicicletas, de pedestres pelas vias públicas e particulares. Gostaria de saber de você o seguinte: eu ouvi falar muito em relação a essas críticas que foram feitas a essas novas regras, de que elas, na verdade, visam apenas reduzir a burocracia e acabam favorecendo o motorista infrator. Você concorda?
Olha, eu discordo desse argumento. Viu? Essa alegação, ela principalmente parte do pressuposto do aumento, né, do limite de pontuação para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. E, por conta disso, se estaria incentivando o cometimento de infrações. Mas eu entendo que toda penalidade ela deve guardar proporção ao mal infligido. E o que tínhamos no Código de Trânsito era justamente imposição de penalidades desproporcionais à infração que se buscava reprimir. Um exemplo clássico seria a infração do artigo 233, que era deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias. E essa infração, por si só, ela não tem nada a ver com a segurança do trânsito. Ela é uma infração meramente cadastral, né? Mas ela possuía natureza grave, ou seja, era uma infração grave, o fato de você deixar de registrar seu veículo em 30 dias. Então, ela é desproporcional. Mas, em contrapartida, voltando para a questão do limite de pontuação para a suspensão do direito de dirigir, a gente nota que, à medida que se comete infração gravíssima, a quantidade de pontuação também passa a diminuir. Então, por exemplo, basta que você cometa 2 infrações de natureza gravíssima para que, com 20 pontos, seja instaurado o procedimento de suspensão do direito de dirigir. Por outro lado, o Código de Trânsito também endurece, e isso nós vemos lá na questão da lesão corporal culposa e o homicídio culposo, quando cometido sob influência de álcool, onde a pena privativa de liberdade ela não pode ser mais convertida em restritivas de direito. Portanto, nesse caso, o legislador, de forma acertada, ele deve sempre pesar a pena conforme a gravidade da infração cometida. E é o que eu vejo que está se tentando fazer com essa alteração do Código de Trânsito. A sua opinião, Carlos, então, essas novas regras favorecem o motorista infrator, visam apenas diminuir a burocracia? Pedro já falou a sua opinião aí? O Pedro, deixei para o Pedro aí, nobre representante legal, né, para mostrar esses pontos. E para mim me preocupa procurar entender ou saber que algumas destas mudanças tiveram a intenção de desafogar essas instâncias ou de limpar um pouco os percalços que a gente sabe que são muitos na questão da legislação do trânsito e os procedimentos de infrações e tudo mais. Mas como o Pedro também falou, olha só, alguns percalços, ou seja, foi definido muito dos pontos aí, ó. E eu acho o seguinte, às vezes se estabeleceu uma mudança de pontuação, mas essa mudança de pontuação também, ela veio acompanhada do seguinte, se por um lado você não multa quem não transferiu o veículo, mas se você faz uma infração gravíssima, você muda a tua pontuação. E no sentido seguinte, eu quero dizer, se você eventualmente fez alguma ação que você foi multado e que não implicaria muito numa questão de segurança de trânsito, embora a gente saiba sempre que um acidente normalmente é precedido de uma infração de trânsito, principalmente de velocidade. Não deveria fazer parte da vida, porque daí tu inviabiliza, quem sabe, a ideia do legislador, nesse caso, foi o seguinte, não inviabilizar quem tem a sua vida profissional no trânsito. Estacionou errado um pouquinho, passou um sinal vermelho que não alterou muita coisa, às vezes, final da noite, não tem momento nenhum, e com isso você soma algumas pontuações durante o ano aí, e você é penalizado e não pode mais exercer sua atividade. Então, todas as coisas têm que serem muito ponderadas, adequadas, e nós estamos vivendo um momento que cada vez mais a ponderação é essencial, e nós temos que sempre levar em consideração, e isso eu vou falar todo o tempo, é preservação da vida. Agora eu queria saber dos dois, eu vou provocar um pouquinho a questão de todo mundo que está acompanhando a gente agora, e eu falava, né, o trânsito, quando a gente fala desse assunto, a gente está falando da população em geral.
porque a pessoa pode não ser motorista, mas é um pedestre que sai às ruas, também tem que respeitar as leis de trânsito, é um ciclista, ou seja, todo mundo acaba se utilizando do trânsito. Em relação aos condutores, que a gente está falando muito do comportamento, da conduta do motorista que utiliza o trânsito brasileiro, quando que ele pode se identificar como um bom motorista? Aquela pessoa chega assim e fala assim, nunca bati o carro, nunca sofri acidente, nunca tomei nenhuma multa. Ele é um bom motorista? Ou simplesmente isso não quer dizer que ele é um bom motorista? Eu diria o seguinte, Eduardo, nós somos motoristas eventuais, né? Nós somos motoristas eventuais. O nosso maior tempo, principalmente no trânsito, é como pessoa. É estar o tempo todo atravessando uma via. Nós estamos o tempo todo no trânsito. Ou seja, antes da pandemia nós estávamos vivendo muito mais. Então, a questão do pedestre é essencial. Muitas vezes se abandonou a ideia do pedestre, se fez sistema viário para o veículo, nosso dono do século aí, se abandonou todas as outras formas de deslocamento, privilegiando só o carro. Eu acho que é o momento agora de nós entendermos, de nós percebermos e de nós criarmos estruturas e comportamentos adequados para todos, não só para o motorista. Ô Pedro, agora eu vou acrescentar só nessa conversa a questão da boa convivência, né? Porque o Carlos respondeu aí, falou do pedestre, eu me lembro agora que eu vi uma cena outro dia em uma das avenidas aqui das cidades que a gente circula, né? A pessoa estava na faixa de pedestre a 100 metros do lugar onde ela estava. Ela não quis andar esses 100 metros e atravessou onde não tinha faixa. Quer dizer, cometeu também uma infração. Aí vem o motorista de carro, acaba atropelando, ele acaba sendo o culpado por tudo isso. Então, é a boa convivência também, né? Cada um saber o seu papel, a sua responsabilidade para ter uma harmonia no trânsito, não é isso, Pedro? Sim, perfeito. A questão do pedestre é sempre uma questão muito delicada. A questão do ciclista também é uma questão muito delicada. Porque, em tese, quem está em posse da máquina é o condutor, aquele que está com um carro, aquele que está com uma motocicleta, um caminhão. E ele tem um maior potencial lesivo, né? Porque, por óbvio, dependente da velocidade, se vier a bater num pedestre, vier a pegar um ciclista, o dano maior vai ser do pedestre e do ciclista. Então, eu entendo que, por conta dessa hipossuficiência, claro que cabe a cada um colaborar no trânsito. E o pedestre ele deve sim buscar a faixa de pedestre, o pedestre deve utilizar passarelas para transpor avenidas ou rodovias quando elas existirem. Mas, por sua vez, os condutores que estão ali com seus veículos, eles devem redobrar a atenção. E eles devem sempre conduzir justamente para o próximo, não para si. Então, sempre pensando no próximo, sempre pensando na prevenção, sempre pensando em cautelas redobradas. E com isso, com essa conscientização, creio eu que a violência no trânsito, ela cairia muito, né? Então, cada um fazendo a sua parte, tende a dar certo. Não tem problema algum. O Carlos está fazendo um sinal que acho que eu gostaria de falar. Carlos, vou aproveitar então para falar de um outro agente que cresceu muito durante a pandemia. Vocês falaram aí que tinha muito mais gente no trânsito, né, antes da pandemia do que agora. Mas teve uma classe que cresceu bastante durante a pandemia, ciclistas. Apareceram aos montes aí e muitos locais não tem ciclovias também. Tem essa questão também que a gente precisa discutir agora, né? Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. O Pedro me deu, eu estava querendo falar ali o seguinte, o que o Pedro estava falando é de que de um trânsito urbano, que é o mais letal e o maior problema, nós temos aí em torno de pouco mais de 30 mil mortes por ano, um absurdo no Brasil, mais 5 a 6, 7 mil nas estradas, ou seja, fora do ambiente urbano, e o resto todo no ambiente urbano. Então, o ambiente urbano é o mais letal. Então, o motorista, aquele que conduz, como bem falou o Pedro, aquele instrumento de maior letalidade, aquele deve estar o tempo todo atento, com uma direção defensiva, prevendo, antevendo o perigo. E é isso que se exige exatamente do comportamento do condutor. Agora, quero aproveitar que você falou o seguinte,
As coisas são decorrentes até da vivência, né? Quando nós, e eu sou engenheiro, quando nós engenheiros privilegiamos todo esse tempo de história, o sistema viário para o automóvel, e nós esquecemos de ampliar, de adequar, de criar situações sustentáveis e seguras para todos, por exemplo, para os pedestres e ciclistas, nesse tempo nós demos uma preferência absoluta para quem? Para o transporte motorizado, para o carro, para os caminhões, para tudo. Nos últimos anos, até mesmo que eu faço parte como consultor de planos de mobilidade, nós nos entendemos, e essa nova visão de mobilidade, que é a visão de deslocamento, não é o veículo que se desloca, são as pessoas que se deslocam, e pode se deslocar dos melhores e maiores e mais seguros equipamentos possíveis. Não necessariamente nós temos que dar toda a infraestrutura para o carro. E vimos isso agora. As pessoas usaram, após o medo da contaminação e o receio aí e tudo mais, nessa pandemia, usaram os sistemas viários que foram pouco usados pelo automóvel, por todo o sistema de veículos, né? Usaram para andar, para caminhar, para apreciar. E isso se transformou, além de sistemas viários, se transformou quase em parques urbanos. E que a gente sabe que a existência desses ambientes, e eu vou citar um ponto para mim essencial, seguros, verdes e livres, também é uma condição de qualidade de vida nas cidades. A gente apresentou o problema, trouxemos aí os vários agentes que fazem parte dele, motorista, ciclista e pedestre, e agora eu queria perguntar para vocês, afinal, para reduzir essa violência, tornar o nosso trânsito mais harmonioso, mais tranquilo, digamos assim, o que é mais necessário? A lei, que a gente está falando aí, do novo Código de Trânsito Brasileiro, seja ele bom ou ruim, é a lei, a fiscalização, cumprimento dessas regras, ou a educação, a conscientização? Pedro, eu começo com você. Olha, eu entendo que a lei, ela poderia ficar em até um segundo plano, tá? A redução da violência, ela viria com certeza por meio da educação, em combinação com a fiscalização preventiva, mas aquela fiscalização visando a orientação dos condutores, pedestres e ciclistas, né? Porque eu creio que educar e fiscalizar de forma preventiva é de extrema importância para a redução dos atos de violência no trânsito. Porque a questão da lei, da repressão, né, o Brasil, historicamente, o brasileiro, ele possui uma ideia utópica de que o endurecimento das penas e o exercício repressivo ferrenho, por si só, bastariam para inibir cometimento de infrações e, assim, então, inibir condutas ilícitas em tese. Mas a experiência nos mostra que isso é irrelevante, né? Temos que trabalhar, sim, mas com a prevenção, com a formação de qualidade dos condutores e também dos próprios agentes fiscalizadores. Nesse caminho, creio que a gente tenha mais chances de reduzir essa questão da violência. Carlos, para você, lei, fiscalização ou educação? Meus amigos, eu não seria professor se eu não dissesse que educação é essencial. A formação, e o Pedro falou, nós temos que ter formação, nós temos que ser informados, formados, nós temos que ser educados. Eu me lembro, alguns anos atrás, numa palestra que nós tínhamos presencialidade aqui, eu trouxe o cônsul da Holanda, meu querido amigo Robert lá, e ele falava o seguinte: na Holanda, desde pequenininho, eles ganham uma carteira de trânsito lá para serem ciclistas. Aqui está previsto, em todos os planos de educação, está previsto uma série de coisas, mas nós não fizemos educação para o trânsito.
Nós, infelizmente, até muito pouco tempo atrás, e o Pedro lembrou que está previsto no Código agora, de nós criarmos as escolinhas de trânsito e termos como fazer isso, nós só chegar aos 18 anos, fazer a carteira de motorista, aprender a regra e cumprir a regra. Ora, a compreensão, a conscientização e o comportamento seguro vai ser aquele que vai prevenir todo o potencial de risco, que vai proteger a vida nossa e a dos outros. Mas isso não impede que nós tenhamos leis e fiscalização que são necessárias, evidentes, para o mínimo da convivência que nós devemos ter. Deverá ter algumas regras básicas, como tem em outras todas as atitudes da vida. Mas, se nós tivermos regras, sem nós estarmos formando, nós não temos um caderno manual de vida. O tempo todo nós vamos aprendendo. No trânsito vai estar regrados algumas situações e nós temos que ser educados, formados, conscientizados e nós nos propormos a cada vez mais agir em prol da segurança. Agora eu queria uma opinião de vocês. A gente está falando de lei, novo Código de Trânsito Brasileiro, com essas mudanças que entraram em vigor em abril, fiscalização, cumprimento dessas regras, educação, conscientização. Mas também tem um outro ponto que interfere, porque muitos especialistas consideram isso. O péssimo estado de algumas estradas. Nós temos rodovias que, olha, é ruim até da gente falar. Esburacadas, falta de sinalização. Eu falava agora há pouco dos ciclistas, não tem ciclovias para que eles possam andar pelas estradas também, para dividir esse espaço com os veículos automotores. Vocês acham que o péssimo estado de conservação das nossas estradas também contribui para essa violência no trânsito, Carlos? Não há dúvida, não há dúvida. Embora muitas estatísticas e estudos dizem o seguinte, 90%, mas aí eu vou incluir, 90%, entre 90% e um pouco mais, 90% dos acidentes, das causas de morte e tudo mais no trânsito é falha humana. 5% fica lá para a questão de falhas do veículo e 5% para o fator via, digamos assim. Mas a falha humana também é decorrente do fator via. O que eu quero dizer é o seguinte, eu, como professor da área de tráfego, eu fui professor de rodovias durante muito tempo, então eu dizia para os meus alunos, eu não posso crer que a gente admita, agora eu vou fazer uma expressão, que exista lá a curva da morte, a esquina dos acidentes. Nós devemos tratar, existe uma correção desses fatores. Então, a estrada, importante fator. E aí eu quero comentar, se você me permitir o tempo, eu vejo o seguinte, se você pegar uma plataforma de uma via comum, digamos, acostamento, 2 metros, mais uma faixa, 4 metros, mais 4 metros do outro lado, mais 2 metros, nós temos aí em torno de 12 metros de ponta a ponta de acostamento. Nós estamos andando a 100 km por hora. Nós estamos andando a mais de 10 metros por segundo. A qualquer piscar de olhos com um segundo, nós vamos de ponta a ponta. Meu Deus! Então, a via é extremamente importante. A via, o veículo inseguro é um problema sério também. Mas tudo, porque daí nós podemos também embutir na responsabilidade a má conservação do veículo e tudo mais. Mas é importantíssimo, e se você me permitir mais um exemplo, quero dizer, recentemente nós tivemos uma via urbana aqui, que se transformou em avenida, vai se transformar em avenida, que foi duplicada, uma RS, uma via estadual, em que ela é duplicada tanto na ida quanto na vinda, ou seja, nos dois sentidos, e que a velocidade estabelecida para essa via foi de 60 km por hora. E todo mundo gritou, queria mais velocidade. Ora, nós estamos muito mal acostumados com vias ruins e altas velocidades. Isso não quer dizer que nós possamos ter vias boas e baixas velocidades. Tanto que a Organização Mundial da Saúde e a OMS recomenda que nas vias urbanas nós tenhamos no máximo 50 km por hora. Curitiba está adotando isso, São Paulo está adotando em muitas vias isso, velocidade baixa, independente da condição da via, mas é essencial que as nossas vias sejam as melhores possíveis.
nós tenhamos a infraestrutura melhor também para pedestres e ciclistas, para os chamados transportes ativos, não necessariamente só para os transportes motorizados. Pedro, a sua opinião sobre a conservação das nossas estradas? Uma pesquisa recente saiu, disse que tem piorado bastante, viu? Em relação à conservação das nossas rodovias. Sim, a má condição das estradas acaba sendo também um fator preponderante para a ocorrência de acidentes. Claro que, como bem pontuou o Carlos, e eu não tenho uma vírgula a falar sobre isso, o fator humano também ele é uma condição ali que deve ser bem observada, né? Porque não basta você ter uma via em condições de trânsito, mas o motorista não ter consciência dos seus limites e das suas possibilidades ali naquela via. Mas, sem dúvida, colabora para menos acidentes, uma via bem sinalizada, uma via bem iluminada, uma via com asfalto íntegro. Então, claro que as condições da via também é um fator aí nessa equação a respeito dos acidentes. Outro ponto importante para a gente discutir nesse Aparecida Debate, quando a gente fala de trânsito, o Carlos falou agora sobre limite de velocidade. Outro ponto polêmico, o uso de radares, sejam eles fixos ou móveis. A gente sabe que o objetivo é controlar a velocidade máxima permitida segundo a lei em determinada via, né? Só que muitos falam que o uso indiscriminado desses radares nada mais é do que uma indústria de multas, ou seja, arrecadar mais dinheiro. Qual o pensamento de vocês em relação aos radares, Pedro? Olha, mais uma vez, tá, eu tenho que discordar desse pensamento. Tá? É um pensamento popular, mas eu discordo. Porque se as localizações dos radares estiverem devidamente sinalizadas, os radares devidamente aferidos, a via sinalizar de forma prévia o limite de velocidade a ser empregado ali, não tem como se falar em indústria da multa, porque o motorista, ele então teria condições de saber a conduta a ser adotada no determinado trecho, né? Não foi por outro motivo que o CONTRAN editou a Resolução 798 de 2020, que justamente disciplina a fiscalização por meio de radares. E essa resolução ela é bem clara quanto à necessidade de sinalização, quanto à necessidade de se mostrar o radar, ou seja, não pode ser uma coisa escondida, não pode ser uma coisa onde o motorista seja pego de surpresa. Claro que a situação diversa seria se não houvesse sinalização nenhuma, se não houvesse informação ao motorista de que aquela via está sendo monitorada por radar, se o motorista ele também não tiver como saber o limite de velocidade daquela via. Então, aí sim estaríamos falando num desvio, né, em multar por multar, em multar para arrecadar. Agora, quando o motorista ele é bem informado e tem todas as condições de saber que se ele exceder determinada velocidade naquele trecho, existe ali um radar que irá constatar a infração, não tem o que se falar em indústria de multa. A sua opinião, Carlos, você é a favor ou contra o uso de radares? Infelizmente, a gente acredita, consenso aí popular, disse o Pedro, né, de que a velocidade regulamentada para uma via é somente onde ela é fiscalizada. Isso não é verdade. Eu vou comentar aqui como engenheiro, nós temos duas condições de determinar uma velocidade para a via. Primeira condição, a condição física da via, condição de projeto. A gente já projeta a via para uma velocidade chamada velocidade diretriz, porque aí tu vai projetar curvas horizontais, curvas verticais, distâncias de visibilidade, larguras de via, todas as condições técnicas e geométricas da via vão estar adequadas a uma velocidade diretriz. Portanto, não se pode ir além daquilo. Bom, o outro ponto é a velocidade em função da operação.
vai ter trechos da via que são trechos inseguros pelo volume de fluxo, pela travessia de pedestres, próximos aos chamados polos geradores de tráfego, próximo a escolas, hospitais, universidades. Geram problemas. E esses pontos nós vamos ter que ir lá baixar a velocidade. E eu quero dizer um ponto aqui que sempre é importante a gente falar, porque as pessoas até esquecem. Um atropelamento, e muito se vê isso nos trechos urbanos, e é muito sério, um atropelamento a 30 km por hora, Eduardo, a probabilidade de óbito é inferior a 10%, a 30 km por hora. Ao dobro dessa velocidade. E a gente sabe que é muito comum ver veículos andando a 60 km por hora nos trechos urbanos, onde tem ciclista, onde tem pedestre, onde tem criança, onde tem pessoas idosas, onde tem semáforo e tudo mais, a probabilidade de óbito já se aproxima dos 80%. Então, nós temos que acalmar esse tráfego, essa velocidade, porque também a velocidade, um outro fator preponderante disso é o seguinte, é o nosso campo de visão. Conforme vai aumentando a velocidade, a gente vai conseguir enxergar só lá na frente e não ver o que está acontecendo ao redor. E isso é um extremo fator de risco. Bem, a gente está encerrando o Aparecida Debate, mas antes eu tenho um minutinho para cada um para responder a seguinte pergunta. É um recado, na verdade, para o nosso telespectador neste Maio Amarelo. O que cada um pode fazer para ajudar nessa paz no trânsito? Rapidinho, Carlos, você primeiro. Eu tenho uma enorme satisfação de falar sobre o Maio Amarelo, eu faço parte do Observatório Nacional de Segurança Viária, e nós, desde 2014, o Observatório tem feito campanhas sucessivas lá, falando sobre a atenção pela vida, seja você a mudança, nós somos o trânsito, no trânsito o sentido e a vida. E se chegou agora dizendo o seguinte, esse é o lema e o tema, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Sejamos coerentes, tenhamos atitude, equilíbrio, vamos viver melhor, por um mundo melhor. Grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço. Pedro, recadinho final. Eu diria para que todos tenham paciência, tenham compreensão com o próximo, saiam com antecedência para os seus compromissos, relevem, né? Visto que um ato de violência pode se originar de uma simples buzinada, né? E às vezes o seu atraso se torna no seu não chegar, né? Então, claro que o respeito ao próximo, o se colocar no lugar do próximo é primordial no trânsito, é primordial para as relações cordiais que devem nortear o trânsito, tá? Então, para que o índice de violência diminua, parte de cada um respeitar o outro. Eu concordo. O importante é chegar. Bem, assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o trânsito brasileiro e as recentes mudanças na lei, que disciplina e orienta a circulação de veículos, ciclistas e pedestres em vias públicas e particulares. As novas regras entraram em vigor em abril. Entre elas, a que aumenta o limite de pontos para a suspensão da carteira de habilitação e a que amplia o prazo de validade da CNH. Ao todo, foram 50 pontos modificados. O objetivo? Reduzir os números que fazem do trânsito brasileiro um dos mais violentos do mundo. E este mês, como a gente falou, dedicado a essa maior conscientização da população em geral, o Maio Amarelo, movimento internacional que acontece desde 2014 e que pretende unir poder público, iniciativa privada e sociedade civil a agir com ações concretas e não apenas com discursos. Contamos com a participação via internet do Pedro Sampaio, formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito de Trânsito. Atua na área há mais de 6 anos. Também coordena um projeto no canal Transitando Direito no YouTube sobre educação e orientação no trânsito. Agradecemos a participação. Muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Uma boa noite. Também o Carlos Félix, professor doutor em Acessibilidade e Mobilidade Urbana, é coordenador do Grupo de Estudos em Mobilidade. Foi secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também é observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária e representante estadual do movimento Maio Amarelo. Também, Carlos, agradecemos muito a sua participação aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você.